Olha aí, o que está acontecendo? O homem está de pé? Será que aconteceu, hein? Formiga na cadeira? Não, nada disso não. Fazer um pouco de exercício, né? Apesar de eu caminhar, né, em torno de 3 a 6 quilômetros, às vezes 7, 8, até 10 quilômetros por dia, né? Mas agora vamos mudar um pouco aqui o aspecto, né? Ao invés de gravar alguns vídeos sentados, né? Vamos ficar de pé, né? Porque eu acho que eu consigo pensar melhor de pé, né? Mas vamos ao que interessa, não é? Brincadeiras à parte, não é? Agora vamos analisar uma estrutura que é bastante interessante se comparado à estrutura que eu havia explicado no vídeo anterior. Nós vamos utilizar o verbo to build, só que agora nós vamos posicionar um artigo antes do verbo e nós vamos observar uma característica bastante interessante, porque vamos observar que a ideia agora ela é diferente. Por quê? Porque agora nós vamos posicionar um artigo e nós vamos observar que nós não estamos falando, por exemplo, da mesma forma como nós estávamos falando, não é? No vídeo anterior. Então a situação muda agora, por incrível que pareça, apenas pela utilização de um artigo. Então observem, a frase é esta aqui: I want you to stop the building. I want you to stop the building. No vídeo anterior eu havia falado I want you to stop building, sem o artigo. Agora nós estamos utilizando o artigo definido de I want you to stop the building. Agora, primeiramente, vamos ter que entender, tá? Nós precisamos entender o que significa the building, tá? The building, ele, dentro de uma análise, não vamos utilizar a palavra tradução, tá? Mas dentro de um significado, ele pode significar que nós estamos falando, não é? O prédio, ou seja, a construção em si, né? A alvenaria, né? O prédio já existente, ou nós estamos falando da construção, ou seja, o prédio em fase, né, de processo, ou seja, o processo em si, o prédio está sendo construído. Então, uma coisa é falar, né, do prédio em si já pronto, outra coisa é falar do processo, né, de construção. Tá? Então, nesta situação que nós estamos agora analisando, ao falarmos I want you to stop the building, ficaria sem sentido se você traduzisse, né? Vamos usar de novo aquela palavra que eu não sou muito fã dela, né? I want you to stop the building como eu quero que você pare o prédio. Não faz sentido, porque o prédio não sai do lugar. Olha que interessante. Então, nesse caso, nessa situação, nessa estrutura gramatical, o que nós estamos querendo dizer? Que eu quero que você pare o processo. É mais ou menos assim. Imaginemos aquela história bíblica sobre a Torre de Babel, não é? O pessoal estava lá construindo. Aí Deus confundiu todo mundo, confundiu as falas. Aí um falava chinês, outro falava inglês, outro falava mandarim. E aí, sei lá, chinês, mandarim, sei lá, uma outra língua. Aí falava uma língua, sei lá, aramaico. Bom, enfim, Deus confundiu lá a língua do pessoal. E aí o que acontece? Interrompeu o processo. Porque a construção, digamos assim, ela começou, mas ela não terminou. Então, quando falamos, não é, a questão I want you to stop the building, eu estou referindo-me ao processo. Eu gostaria de que o processo fosse interrompido. Para. Imagine só, trabalhando um projeto. O projeto já está em curso. Então, eu quero que você pare o projeto. Ou seja, você não dá mais continuidade. Porque é interessante, porque agora, ao falarmos, né, de estrutura gramatical, nós percebemos claramente que nós não estamos mais falando de decorar regras gramaticais, e sim de entender como que funciona esse processo. Para que serve domínio gramatical? Justamente para que você possa ser entendido por quem não fala, não é, o seu idioma. Porque decorar regras não ajuda em absolutamente nada. É a mesma coisa. Eu coloco uma espada na sua mão e você não sabe o que fazer com ela. Seria mais ou menos isso. Vamos sim, fazer uma brincadeira, né? Voltar para o mundo de Star Wars. Eu coloco um sabre de luz na sua mão e você não vai saber o que fazer com ele. Então não adianta ter uma arma na mão sem saber o que fazer com ela. Seria mais ou menos isso. Então estudar gramática não é uma coisa assim
digamos, como é que eu posso explicar? Uma coisa chata, né? Uma coisa assim, puxa, estudar gramática é uma coisa chata, né? Vou ficar perdendo meu tempo. Não, você não perde tempo, muito pelo contrário, você ganha tempo. Porque a partir do momento que você tem domínio e você sabe o que você está falando, a pessoa vai entender. Porque se você chega para ela assim, olha, vamos supor, você lá é o dono da obra, aí você chega e fala para o engenheiro, I'm sorry, but we do not have money to invest in this project anymore, so I want you to stop the building. Então, ao falar assim, você passa para o engenheiro que, ó, infelizmente nós não temos mais dinheiro para continuar o projeto, portanto eu quero que você pare a construção. Eu não tenho mais dinheiro para investir. Então, ou seja, a construção começou a existir, mas ela não foi finalizada. Portanto, quando você tem domínio gramatical, você sabe exatamente o que você está falando e você passa a ser entendido através da estrutura. Ou seja, quem não entende a sua língua, mas entende o que você fala porque você tem conhecimento sobre a estrutura e sabe exatamente aquilo que você está falando. Essa é a ideia que nós queremos trabalhar quando nós insistimos na questão do estudo gramatical. Porque, veja bem, você começa a falar melhor a partir do momento que você tem domínio gramatical. E isso nós conseguimos desenvolver através da prática de escrita. Você começa a entender o porquê que a estrutura é trabalhada daquela forma e o que ela quer dizer. Tá aí, então olha, uma dica muito bacana, muito interessante também, certo? E eu espero realmente, de coração, tê-lo ajudado. Como todos sabem, chamo-me Márcio Antunes aqui da Império Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.